lá, pessoal, do ficou mais fácil. Eu tenho aqui, no exemplo 3, f de x menos 1 sobre x mais 1, sendo x diferente de zero. Novamente, o x diferente de zero para não zerar meu denominador aqui. Então, o que que acontece? Então, nós temos aqui, olha, que limite de f de x quando x tende a zero pela direita. Zero pela direita, o que que eu vou fazer aqui? Vamos pegar um ponto qualquer, lembrando que eu não marquei aqui, ó. Lembrando que aqui tá o zero, né? Então, vou pegar um ponto qualquer aqui à direita de zero, vou me aproximar. Então, a gente vai caminhar lá para o zero, ó, tendendo a zero pela direita. X, função y, x, função y, x, função y, x, função y. Olha o que que acontece aqui, a minha função agora desce, ó. X, função y, x, função y, x, função... E o que está acontecendo aqui? Está caminhando para o menos infinito. Então, nós temos aqui, olha, menos infinito. Se a gente for analisar agora, ele tendendo a zero pela esquerda. Tendendo a zero pela esquerda, vou pegar um ponto qualquer aqui, ó, e vou fazer ele aproximar de zero. Vou caminhar aqui aproximando de zero. X, função y, x, função y, x, função y. Observe que agora eu vou descer, ó, x, função y. Por que que eu tô descendo? Porque minha função agora tá aqui embaixo, ó, x, y, x. O que que tá acontecendo aqui? Também tá caminhando para menos infinito. Se os limites laterais são diferentes, agora são iguais, né? Se os limites laterais são iguais, esse limite existe e também é menos infinito. Então, quando eu analiso o limite da função tendendo pela direita, tendendo pela esquerda, cheguei a um valor comum, é porque o limite dessa função existe e é o próprio limite, o próprio valor encontrado, menos infinito, ok? Então, olha só, se nós formos, então, agora analisar esse limite tendendo a mais infinito, vou pegar um ponto qualquer de x e caminhar para o mais infinito. Então, vamos ter x, função y, x, função y. Estou caminhando lá para a direita, lá para o mais infinito. X, função y. À medida que a gente caminha para a direita aqui, lá para o mais infinito, o que está acontecendo aqui? Eu estou me aproximando de 1 em y. Da mesma forma, se eu for analisar esse limite tendendo ao menos infinito, eu vou pegar um ponto qualquer aqui e vou caminhar lá para menos infinito. Então, vamos, x, função y, x, função y, x, função y. O que está acontecendo aqui? Também, olha, está se aproximando lá de 1 em y, ok? Então, essa inspeção que a gente faz no gráfico aqui é a mesma que a gente vinha fazendo com os outros valores, antes de pensar no infinito. O que a gente está acrescentando aqui são esse conceito de infinito, né? Uma coisa que, para chamar a atenção aqui, para facilitar, olha, e aí já é uma dica que eu dou, sempre que nós tivermos, tá? Uma função com variáveis no denominador, olha, o nosso limite, quando estiver tendendo ao infinito, vai dar zero, seja mais infinito ou menos infinito, ok? Então, sempre que eu tiver uma função com variável no denominador, o meu limite, quando está tendendo ao infinito, seja mais infinito ou menos infinito, é igual a zero. Uai, mas então por que que aqui nesse exemplo não deu zero, deu 1? Fica fácil da gente enxergar isso aqui, olha, na própria função ali. O que que acontece? Aqui eu tenho uma soma nessa função, não tem? Então, pela propriedade que nós vimos nas aulas anteriores, eu posso calcular esse limite e depois calcular esse limite. Quando eu analiso esse limite aqui tendendo ao infinito, seja mais infinito ou menos infinito, quanto que vai dar? Zero. Ok?
Porque é lá a variável no denominador, tá vendo? Agora, quando eu for analisar esse limite aqui, ó, limite de 1 tendendo a mais infinito ou menos infinito vai dar quanto? Limite de uma constante é a própria constante. Por isso que nós concluímos um aqui, ó. A gente conseguiu demonstrar aqui por inspeção, mas na verdade o que a gente estava fazendo é aplicando essas propriedades aqui. Então, retomando, tá? Aqui de um modo mais prático e mais rápido para visualização. Se a minha função tiver uma variável no denominador, tá vendo? O limite, quando tá tendendo ao infinito, vai dar 0. Agora, se eu tiver uma soma ou uma subtração, aí eu tenho que analisar os valores que estão ali envolvidos, ok? O 0 só vai ser quando o meu denominador é um único denominador que tem uma variável ali envolvida, ok?